Começou. Boa noite, gente. Boa noite. Ainda bem que o pessoal que assiste isso no YouTube não vê o que eu antes. Então vamos nos preparar, né? Então vamos agradecer a Deus Jesus e pedir que os irmãos que cuidam desses assuntos de estudo, de conhecimento, possam nos ajudar e nos inspirar. Pedimos também que a nossa compreensão e entendimento sejam ampliados e que os mentores, nossos irmãos protetores, possam aplicar em nós um passe espiritual. E agradecemos também aos irmãos que nos visitam com frequência, como, por exemplo, os instrutores e seus aprendizes, e os irmãos que cuidam da nossa casa espírita. Pedimos que possam ser tratados e desligados de nós para serem encaminhados para a colônia os irmãos necessitados, aonde quer que nós estejamos. E também aqueles irmãos médiuns que, por um motivo ou outro, não estão nos acompanhando, possam também ter assistência, o auxílio e o amparo que necessitam. Graças a Deus. Graças a e Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Nós estávamos falando o seguinte: ontem nós tivemos uma situação que ela é, digamos assim, acontece bastante. Um médium que não consegue identificar o espírito, não consegue perceber, por um motivo ou por outro, não consegue perceber que ali com ele já é um espírito que está acompanhando, andando com ele mesmo, ligado a ele. Porque é o seguinte, em volta, a nossa volta, tem espírito. Todo mundo sabe que tem espírito para tudo quanto é canto. E é lógico que onde você está aí agora, que eu não quero causar medo a você, e nem na Sônia, que morre de medo de espírito, tem espírito em tudo quanto é canto. Entendeu? Tem espírito no laboratório, tem espírito no metrô, tem espírito na sua casa, na minha, onde você sentado na padaria tomando café, andando no seu carro, e assim por diante. Tem espírito para tudo quanto é canto. A questão principal é que a gente tem que entender como a gente pode perceber os espíritos e, para quem tem medo, né, principalmente para quem tem medo, ou para quem não tem muito controle sobre isso, um jeito de você estar bem acompanhado, porque sempre vai ter alguém perto de você, tá certo? É que nem o Adalberto, por exemplo. O Adalberto está sempre bem acompanhado da Miriam. Para estar bem acompanhado também de espírito desencarnado, tem que ser bonzinho em todas as situações, igual ele é bonzinho com a Miriam. Certo, Adalberto? É isso aí. Sem dúvida. Pois é. A gente tem que fazer por onde ter boas companhias. Olha só. Tem um monte de gente, mas tem um monte de gente, principalmente cristão, lógico, que fala que esse negócio de espírito é tudo bobagem. Entendeu? O cara morreu, acabou. Vai ficar dormindo lá. Nossos irmãos, que a gente chama, que se autodenominam evangélicos, né? Que a gente morre, né? Eles não falam desencarna, lógico. Que ele morre e vai ficar dormindo até o soar das trombetas do juízo final. Com essa história, nós estamos careca. Eu, o Carlão, o Adalberto e o Júnior estamos careca de tratar espírito evangélico. Porque ele chega uma hora que ele percebe que não está acontecendo nada. Não acontece nada, essa trombeta não soa nunca. Porque a trombeta não é para soar para todo mundo no mesmo tempo. Vai soar para cada um, né? Para ter o julgamento. E eles percebem que isso aí não acontece. Aí um dia eles vêm para a mediunidade e a gente trata deles. Mas olha que interessante. Os cristãos, esses principalmente, evangélicos, eles dizem que esse negócio de espírito e de conversar com o espírito é tudo bobagem. É tudo bobagem. O espírito vai dormir e acabou. Bom, eles estão falando isso porque, infelizmente, algumas igrejas, ou a maioria delas, fala mais sobre o Velho Testamento do que o Novo. E é claro que nós não estamos falando isso aqui à toa, né? É por causa do livro.
Então, olha vocês assim. São 4 evangelhos na Bíblia, no Novo Testamento, né? Claro. Novo Testamento é evangelho. E um deles é o João, tá certo? O João evangelista. O João diz assim, lá no capítulo 1, versículo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha que negócio doido. Amados, não creiam em qualquer espírito. Examine se eles são de Deus. Porque tem muito falso profeta andando por aí. Não é interessante? Por que uma pessoa vai examinar um espírito? Né? Não tem... examinar no seguinte sentido, né? Ele diz com todas as letras, não creiam em qualquer espírito. O que o cara quer dizer com isso? Para você crer em alguém, essa pessoa deve ter falado alguma coisa para você, né? Como é que você acredita em Jesus? Porque ele trouxe ensinamento, falou conosco, né? Escreveu, o cara que escreve livro. E o espírito desencarnado, a que se refere João ali no capítulo 1, versículo 4, está falando de desencarnado. Não crê. Por que ele está falando de desencarnado? Porque ele põe profeta no meio do negócio. E o profeta é o médium. Então, o espírito que vem através da mediunidade vai falar com você. Mas não acredite em todos, tá? Antes, verifica se ele é de Deus. E os evangélicos que seguem os evangelhos, deveriam seguir, dizem que isso é tudo bobagem, que os espíritas estão mentindo, que isso não existe, não tem esse negócio nada de conversar com o espírito, que o espírito, a pessoa, né, desencarna, morre, e o espírito não fica vagando por aí. Os espíritos que ficam vagando por aí são todos demônios. Os espíritos bons de Deus, eles vão para o céu, ou eles ficam adormecidos em algum lugar parecido com o céu, esperando o julgamento. Então, todo espírito que conversa conosco, nas mediunidades, seriam demônios, no sentido pejorativo, né? Maldoso. Porque, na verdade, demônio significa espírito, né? É espírito em grego. E transformaram a palavra demônio, daimon, né? Que significa espírito, transformaram em um ser malévolo. E tem um chefe, que é Satanás, que disputa o poder com Deus. Aliás, ele teria tanta força quanto Deus, só que pro lado negativo, do lado do mal. Agora me diz uma coisa. Todos vocês percebem quando tem espírito perto de vocês? Regina, mais ou menos? Fala aí, abre aí o microfone. Abre o microfone. Eu fico abrindo a boca. O problema é que o Carlão ele fica bocejando, mas ele não percebe nem o barulho que ele faz. Então não vai perceber o espírito, né? Você não percebe o bocejo. E a Regina? Regina, você percebe quando os espíritos estão perto de você? Às vezes sim, às vezes não. Mas às vezes eu percebo sim. E o Edson? O Edson tá meio sem sinal lá. Acho que na sala de aula dele tá meio ruim lá. Dá licença um pouquinho. Às vezes eu percebo. O Adalberto disse que não, né, Adalberto? Não. Vamos dizer o seguinte. O médium, quando o espírito envolve, ele já não é só ele sozinho. Mas antes do espírito envolver e tomar conta dele, ele pode, alguns sentem dor e outros não. Quando o médium sente alguma dor, ele percebe o espírito. Mas ele tem que interpretar que essa dor não é dele. Né? E às vezes a pessoa está bem e de repente está com dor. Primeira coisa que você tem que pensar: essa dor pode não ser minha. E as pessoas não fazem isso. E ficam sofrendo, às vezes, uma semana ou
Quinta, sexta, sábado, domingo. Ou uns 3 dias, até a próxima reunião. E não avisa nada, viu, que tá com dor. Ó, tô com dor no estômago. Tô com dor de cabeça. A Sônia. A Regina tá rindo ali porque acontece muito com ela. Né? A Sônia já é diferente. A Sônia, toda hora, o espírito tá causando dor nela. Então é assim, ó, tem um cara aqui comigo, eu sei e acabou. Entendeu? Eu costumo falar, ó, pode ir embora que agora não é hora. Não, mas não é com ele que você tem que falar. Você tem que falar com outra pessoa para te ajudar. A Sônia tem uma vantagem. Ela sabe que quando ela está com dor, tem alguma coisa ali. Ela vai no médico, mas imediatamente ela já pede ajuda. O problema maior é que os médios não fazem isso. Ficam sofrendo muito. Porque você imagina o seguinte, a Sônia mora lá em Itaquera. Para cuidar dela quando ela tem dor, é um pouco complicado, né? De vez em quando a gente dá um jeito, vai até o Hospital das Clínicas, eu encontro com ela lá, a gente cuida dos espíritos dentro do carro, mas não é sempre que dá para fazer isso, né? Só que ela não deixa de pedir ajuda. Aí a gente orienta e faz prece para ela no grupo, né? Para a pessoa no grupo. Dificilmente vocês vão ver um médium reclamando nesse sentido. Por exemplo, chamar no particular já é bastante coisa, já é ótimo. Chama no particular, fala, Hélio, eu tô com dor, não sei na onde, não tava com isso aqui e preciso de ajuda. Ah, então tá bom, então vamos fazer prece e você faz assim, assim, assim para dar uma melhorada. Isso é importante para você poder ter uma chance de aguentar essa dor até a próxima reunião. Entendeu? É importante isso aí. Agora, tem uma situação também que é bacana. Mediunidades que não são assim tão, digamos assim, afloradas, que a mediunidade de psicofonia ela é complicada, né? O espírito envolve mesmo que ele quer conversar e acabou. Ele precisa, né? Não é que ele quer, ele precisa. E o médium percebe e sente a dor do espírito. Mas tem um monte de médium que não percebe isso aí e ele tem que entender, por exemplo, como é que eu faço para viver com um pouco mais de equilíbrio durante a semana inteira antes de chegar à reunião. Porque, olha só, vamos supor, todos vocês que estão hoje trabalhando com a mediunidade, então nós temos a Sônia, que só aqui, né, nessa live, a Sônia, a Regina, o Alessandro e o Edson, que tem mediunidade de psicofonia. Esses todos que estão hoje trabalhando conosco, imagine se hoje fosse o dia de começar a pandemia que começou em 2020. Como é que vocês iam fazer com a mediunidade de vocês? Então, a Casa Espírita, nós temos assim, a gente gosta quando a casa está cheia de médium, porque tem bastante gente trabalhando e tudo, né? Mas a Casa Espírita ela tem que passar conhecimento para o médium viver melhor fora da Casa Espírita. Porque é fora da Casa Espírita que você vive. Aqui você vem passar 1 hora ou 2 cada vez que você vem na reunião. Tem gente que consegue vir toda semana, pelo menos uma reunião, já está ótimo. Mas tem gente que não consegue vir uma vez por semana. Né? A Sônia está fazendo lá um esforço assim, hercúleo para poder vir pelo menos uma vez por semana. Mas, às vezes, ela fica 15, 20 dias sem vir. Então, você tem que dar um jeito, tem que ter uma forma de você não ter tanto espírito colando em você. Bom, para isso aí, nós vamos dividir os médios em 2 grupos, tá? O primeiro grupo é aquele que não tem, por assim dizer, uma história extremamente significativa no cristianismo. E o outro grupo são médios que têm uma história significativa no cristianismo. Então, funciona assim. O espírito médium, que tem um espírito muito, muito, muito velho, ele naturalmente tem muito mais história, de muito mais tempo, de muito mais atividade no cristianismo. O espírito velho,
ou o Mediano Evolução, ele não tem tanta história porque não deu tempo ainda. Tá? Ele é um espírito um pouco mais novo do que aquele primeiro. Então, são dois grupos. O espírito velho, o médium, que é espírito velho, ele deveria ter mediunidade natural. Não deveria ter mediunidade que é assim como a psicofonia que nós estamos tratando, tá? Que perturba, mediunidade que perturba, que deixa o médium com dor, desconfortável e tudo mais. É claro que vai acontecer, né? Quando o espírito, quando você for trabalhar, mesmo sendo espírito velho, você vai sentir o baque, né? Da dor que o cara sofreu no desencarne ou da doença e tudo mais. Vocês assistiram o filme do Chico? Da vida do Chico Xavier? A dor que eu estou falando do médium sentir não é igual àquela dor que ele sentiu no dia que ele foi tratar daquelas irmãs possuídas lá. Aí ele levantou para tratar das irmãs e falou para o irmão dele: se a coisa ficar feia, você usa o evangelho com energia. O irmão dele tacou o evangelho na cabeça dele. Não é essa dor que eu estou falando. É dor, a dor refletida, né? A doença refletida. Mas nós estamos falando de dor que o médium não precisava sentir tanto. Então, você está... Não é que você esteja suportando a dor. Eu digo assim, né? Você está sofrendo com as dores pela mediunidade e consegue chegar lá na reunião. Você está levando. Está levando. Mas dá para a gente viver um pouco melhor do que levando. Estou levando. Como é que você está? Eu vou levando. Não, gente, a gente pode viver melhor. Ó, uma coisa. Nós dividimos o grupo, os médiuns, em dois grupos. Espírito médium com espírito de muita, extrema relevância no cristianismo e médiuns com muita relevância no cristianismo. Nós temos que dividir os espíritos em dois grupos principais, tá? Quer dizer, melhor, dois grupos principais são aqueles que te amam e aqueles que não te amam. Esse aqui que não te ama, nós temos que dividir em mais dois subgrupos, tá? Aqueles que se aproximam da sua mediunidade porque precisam de ajuda e são colocados perto de você, e aqueles que se aproximam de você porque querem causar dor mesmo. Esses são chamados espíritos conscientes. Eles são conscientes, eles sabem que desencarnaram, sabem que estão cutucando você e querem cutucar mesmo. A maioria deles, sendo inteligentes, não querem que você morra. Tá? Não tenha medo não, que ninguém vai te desencarnar. Espírito que fica te cutucando, ele quer que você sofra. Tá bom? Só que tem uma coisa, espírito, esse segundo grupo, de espírito que quer que você sofra, ele odeia médium que se evangeliza. Eles não gostam de médium que se evangeliza. Eles gostam tão pouco que chega ao ponto dele desistir e ir embora procurar outra coisa para fazer. Então, se você estudar, você pegar o evangelho, você estudar o espiritismo e você praticar o evangelho de Jesus, o espírito, ele não aguenta, ele vai embora. Agora, se você está estudando, está praticando o evangelho de Jesus, mas o marido está lá na cozinha, fazendo barulho e não deixa você se concentrar, e você pensa algo ruim para o marido, sabe o que eu estou falando, né? Ou desgrilo, caramba, a gente está tentando se concentrar aqui, estudando o evangelho, e o cara fazendo bagunça. Acabou o seu estudo do evangelho. Você não está se evangelizando. Tá? O evangelho, a evangelização não é desse jeito. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter visto a gente ler o evangelho aqui na Casa Espírita, né? Principalmente os mais recentes, os que estão conosco há menos tempo, especialmente a família do Carlos, né? A Regina, o pessoal lá da família do Carlos. A pessoa, por exemplo, o Júnior, lê o Evangelho para todo mundo e faz o comentário do Evangelho, tá certo? Vocês sabem para que serve isso? Aquilo ali está servindo para quê?
Por exemplo, o Alessandro, o Edson, a Regina e o Carlos, que estão há menos tempo. O que vocês acham que aquilo ali está servindo? Para que serve a gente ler o Evangelho na reunião? Para passar a mensagem para os espíritos que estão lá precisando daquela palavra. Eu ia falar, é uma A orientação, forma né? que eles têm de verbalizar indiretamente. Certo. O Edson acho que não está podendo nem escrever, porque eu vi um monte de gente passando atrás dele agora há pouco. Ó, o Espiritismo, os livros da codificação, qualquer livro edificante do Espiritismo, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, ele serve para você tomar conhecimento, encarnado e desencarnado, tomar conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Certo? Então, quando o Júnior está lá, lendo o Evangelho, explicando, dando a explicação dele sobre aquele item, né, aquele capítulo, ele está fazendo duas coisas. Ele está lendo o texto bíblico, né, o texto do Evangelho que consta lá nas Bíblias, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele faz um comentário para tentar melhorar o entendimento nosso. Vocês estão sendo evangelizados quando ele faz isso? Não. Não. O Júnior, quando faz isso, ele está se evangelizando? Agora ficou fácil responder, né? Não. Não. Você, tanto o Júnior, quanto eu, quanto qualquer um que lê o Evangelho, e aqueles que estiverem escutando, não estão se evangelizando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um equívoco muito grande em a maioria das casas espíritas, digamos assim, de médio e grande porte. Existe um curso de evangelização Infantil. Tem curso também de evangelização para adulto, mas eles transformam isso num estudo do evangelho para você fazer exposição. Muita gente acha que tanto no curso das crianças quanto no dos adultos, as crianças estão sendo evangelizadas. Sabia? Pensa bem, vocês aí, que todo mundo aqui estudou alguma coisa no passado aí, sobre os jesuítas. Lembra dos jesuítas? Que entravam no meio do mato, vinham para o Brasil, Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, vieram para cá para evangelizar os índios. Lembra disso? Eles evangelizaram os índios? Não. Não pode evangelizar alguém só porque você está lendo o texto. Você está deixando a pessoa em contato com o Evangelho de Jesus. Só isso. Como é que faz para ficar evangelizado? Lendo o texto? Você lê um texto, evangeliza você? Não. Alguém lê para você, evangeliza você? Não, nem ele. Você só pode evangelizar qualquer pessoa no mundo. Só pode evangelizar uma pessoa. Uma. Você mesmo. E não é lendo o texto nem ouvindo o audiobook. É praticando o ensinamento de Jesus. Quando você estiver praticando o ensinamento de Jesus, você vai conseguir, vai entrar naquela situação do Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Você vai ao mundo levar o meu Evangelho para todas as pessoas. Mas quem vivenciar o meu Evangelho não sofrerá a morte por acidente, por envenenamento. Você não vai morrer. Você não vai ficar doente. Presta atenção numa coisa. Quantas doenças você ouviu falar que Chico Xavier tinha? Qual, Adalberto? O glaucoma e eu acho que a arritmia cardíaca, né? O que a Miriam falou aí? Não, apareceu no filme. Nós vimos um filme recentemente que falava Que ele foi até para o hospital. que ele foi internado, e se não me engano, teve alguma coisa na bexiga também. Sim, e essa doença que ele tinha, fora o olho, ele teve a vida inteira? Não. Teve. Quando Teve a vida começou a inteira? escrever, né? Não, fora do olho, fora o olho. Não foi a vida inteira. Ele teve doença cardíaca
cardiopatia e outras doenças fora do olho por conta da idade dele. Ele já estava muito velho. Mas doença... Veja bem, esse cara começou a trabalhar com a mediunidade com 4 anos de idade. Quando ele conversava com os espíritos. Com o espírito da mãe dele debaixo da árvore. Esse cara sofreu tudo quanto é tipo de coisa, teve uma vida horrível, foi surrado, maltratado, esculhambado por tudo quanto é gente, carregou tijolo na cabeça, a mando do padre, para ele ficar desdemoniar o cara, exorcizar, e ele não ficava doente. Ele teve um problema no olho por um problema kármico, e teve problema do coração, e eu não lembro se é no estômago, no intestino, na bexiga, por problema da idade. O cara viveu 92 anos, não é isso? 92. 92 anos. Presta atenção nisso. Quantas doenças você já soube que Divaldo Pereira Franco teve? Ele teve um problema cardíaco com 45 anos. Cardiopatia. Ele teve um problema cardíaco quando ele era metade da idade que ele tem. Hoje ele tem 96, né? Parece que é isso. Divaldo Pereira Franco tem 96 anos. Vocês sabem a idade que morreu João Evangelista? Depois vocês pesquisam aí. João Evangelista viveu há 2.000 anos atrás, quando não tinha nem água em lugar nenhum para beber. O líquido que matava a sede era vinho, porque não tinha água. Água insalubre. A água era suja, imunda, misturada com tudo que você imaginar, entendeu? O lençol freático tudo prejudicado, jogavam coisas no rio, né? A gente não faz diferente hoje, mas hoje a gente tem um pouquinho da saneamento público, né? Tá faltando muito, mas a gente tem bastante coisa já. Então, presta atenção nos caras que você conhece e vê quais são as situações de saúde que ele tem. E aí você vê assim, por que Divaldo Pereira Franco teve cardiopatia? Aí ele chegou em um momento e ele falou assim, Deus, Deus, é o seguinte, tem tanta coisa para fazer, né? A Mansão do Caminho está indo em frente, bacana. Isso há 40, 50 anos atrás. A Mansão do Caminho está indo para frente, eu tenho tanto projeto. Me dá mais um tempinho aí, vai, uns 10 anos. Ele não morreu e está aí até hoje. Era espírito que estava mexendo com ele. Vocês já ouviram falar da situação dele que ele teve durante muitos, muitos anos, do Homem da Máscara de Ferro? Ele tinha inimigos, assim, impressionantes. No filme do Divaldo, vocês assistiram um cara que... Vocês assistiram o Divaldo? Não tem um cara que seguia ele lá? Era um religioso, né? É um cara de preto. Religioso. Aquele cara tem a ver com a história do Homem da Máscara de Ferro. E ele... Tem um negócio aqui na frente, peraí. E ele teve esse problema cardíaco por causa de espírito. Se não fosse um inimigo, ele não teria problema de saúde. E o Chico, naturalmente, que não é muito diferente do Divaldo, de ter inimigos poderosos, né? Porque a gente tem inimigos só pelo que a gente faz. Não precisa ter feito nada para ele no passado. O Divaldo passa a história de um inimigo a quem ele prejudicou no passado. Tá? O Chico, a gente não tem, ou eu pelo menos, né? Confessar que eu não sei a história do Chico todinha. Mas eu não me lembro dele ter inimigo. De terem contado na história dele ter inimigo. Enfim, os caras que vivem praticando sinceramente e já são do Evangelho de Jesus, não ficam doentes. É raro um cara desse ter uma doença. A não ser que ela seja kármica, como foi o caso do olho do Chico. O Chico teve um problema nos olhos por conta de uma outra situação muito no passado, quando a gente fazia umas coisas bem ruins, né? Mas no passado muito longínquo era comum fazer coisas violentas, mas teve um passado longínquo em que a gente sabia que aquilo era errado. E aí você vai ter que compensar isso ou pagar isso. Por isso que ele teve um problema na vista. Mas se não fosse um problema kármico, até porque ele lia muito,
estudava muito e ficava até tarde da noite com luz de vela, forçando as vistas para datilografar ou escrever à mão. E isso aí acaba dando um problema na vista, tá? Mas fora essas coisas, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram contato com as obras póstumas de Allan Kardec, tá? Lá é a base do filme Kardec, é a obras póstumas. E lá há, inclusive, mensagens assim muito fortes sobre a saúde de Allan Kardec. Os espíritos cansaram de avisar Allan Kardec. Você não precisa se esforçar tanto. Você está esgotando os seus fluidos vitais. Você vai adoecer. Isso não vai ajudar a alavancar o espiritismo. E falaram para ele anos e anos e anos e anos e anos, até que ele teve um aneurisma, pelo que eu me lembro de ter ouvido falar, ele teve um aneurisma cerebral e acho que caiu dentro da sala da casa dele. E na Obras Póstumas passa exatamente a mensagem do espírito, porque ele anotou tudo, né? E, claro, como o próprio nome já diz, póstumamente, depois do desencarne dele, publicaram esse livro, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Mas deve ter sido 1880 ou 1890, não lembro agora. E lá conta um monte de história muito interessante do Allan Kardec. Uma delas é sobre o estado de saúde dele. Se você abusar da saúde, não tem evangelho praticado que vai melhorar suas condições. Agora, certamente, se você é uma pessoa que lê o evangelho, está lá tentando assimilar, para depois você ir praticar, mas, ao mesmo tempo que você está no seu quarto ou na sala, seja lá onde for, e alguém faz um barulho na casa e você fica pé da vida, você não está se evangelizando. Então, você quer diminuir bastante e fortemente os espíritos trevosos perto de você, pratica o Evangelho de Jesus. E para de enrolação. Para de enrolação. Porque a pessoa que está com você, o seu marido, a sua esposa, seu namorado, sua irmã, sua mãe, seu pai, sua filha, seu filho, foi você que pediu para ter essas situações com eles. Para você exercitar o Evangelho de Jesus. Ah, mas a minha filha é insuportável, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá certo. Ela cuidou de você e teve paciência com você quando você era insuportável, filho dela. Você pediu para ter a filha que você tem, você pediu para ter o esposo que você tem, você pediu, eu não vou falar pediu para ter a esposa que tem, porque o Adalberto pediu uma esposa que nem a Miriam, isso é moleza, né, gente? Isso é fácil, né? Você vai lá, vai fazer a programação, olha, depois que eu tiver afundado na lama até o pescoço, com corrente no pneu do caminhão e não conseguir sair do buraco, o senhor pode me mandar a Miriam, por favor, para salvar minha vida? Aí é fácil, né, gente? Vem um anjo e salva a vida do cara. Estou falando antes. Né? Tá certo? Então é o seguinte, não adianta você dizer que você está se evangelizando porque você conhece a doutrina. Eu conheço os 4 evangelhos de Jesus. Quer ver uma ideia? Tem muita gente que já sabe disso, porque a gente percebeu essas coisas aí. Não descobrimos nada, estava lá no livro. Qual foi o primeiro evangelho escrito? João. Não. Quem mais? Lucas? Não. Foi o último. Quem mais? Mateus. Mateus. O Levi. Aonde que está escrito que ele foi o primeiro? Não está escrito. Você tem que descobrir. Leia Paulo e Estevão, que você vai ver que em Paulo e Estevão, eles contam em que ano está começando aquela história. Se eu não me engano, é 35, alguma coisa assim, bem no começo do livro. Tá? Então, eles já andavam com o evangelho de Mateus embaixo do braço. A Casa do Caminho só tinha um evangelho, o de Mateus. Ninguém tinha escrito ainda. Tá? Quantos dos 4 evangelistas andaram com Jesus para contar a história dele? Eu andei com Jesus e eu mesmo vou contar. Quantos? Mateus e João. Mateus e João. Mateus e João. E o Marcos também estava ali perto, tá? Mas ele era criança. Quantos escreveram de próprio punho? Nem o João escreveu O do Mateus próprio sabia punho. escrever. Não sabia? Só Lucas Mateus escreveu de sabia próprio escrever. punho
muito tempo depois de Jesus ter sido crucificado, tá? A pedido de Paulo. Olha com informações importantes, interessantes, que a gente não presta atenção. Isso está Só no que Paulo nesse Estevam? meio... Hã? Isso está no Paulo Estevam? Exatamente. Então, só que nesse meio todo, tem informações que a gente não pega, porque passa batido. Se em Paulo Estevam começou a história lá por volta de 35, e o único evangelho que eles comentavam era de Mateus, ele foi o primeiro. E tem um monte de gente da ciência, de pesquisa, que fala que foi Marcos, outro que foi João, outro que foi não sei o quê. João foi o último cara, o último apóstolo a morrer. E ele estava na ilha de Pátimo, preso. E um cara escreveu para ele, porque a maioria dos apóstolos, dos 12, eram analfabetos de pai e mãe. É o Mateus, né? Mateus e o Lucas. Mateus era um arrecadador de impostos, ele tinha cultura. E o Lucas, né? E Que o era Lucas, médico. que era médico. E Lucas, só que Lucas era grego. não andou, né? Ele veio bem depois, né? E Lucas é grego, né? E Lucas pediu informações, inclusive, para a mãe de Jesus, a pedido de Paulo, para poder escrever o evangelho dele. Então é o seguinte, ó, evangelizar-se é praticar o ensinamento de Jesus. Se você não está praticando o evangelho de Jesus, nas mínimas coisas, principalmente dentro da sua casa, porque Jesus ensinou isso no Jesus no Lar, você não está se evangelizando, e é por isso o pior e principal motivo, porque os espíritos não te dão sossego. Tá bom? Engula essa. Engole aí. E toca pra frente. Tá com problema com o irmão, com o primo, com a mãe, com o tio? Com o esposo, com a esposa, com a namorada, com o noivo? Tá tudo certo. Beleza, nós estamos aqui para isso. Mas fica sossegado, vai dar tudo certo. Tenha paciência de Jó. Perdoe. Tudo ensinamento de Jesus. 70 vezes 70. Não, vezes 7. A Sônia escreveu, aceita que dói menos. Ela fala isso para mim o tempo todo. Aceita que dói menos. Tá? Tá bom? Evangelize-se. Pratique o ensinamento de Jesus. O tempo todo. Não é só na casa espírita. Aliás, se você vier para a casa espírita e tiver praticado bastante lá na sua vida, você não vai precisar só ser bonzinho dentro da casa espírita, né? Você já é uma pessoa em franca evangelização. Gente, acabou nosso tempo aí, vai cortar o bagulho, vai cair tudo, nós vamos cair de cara no chão. Um beijo, liguem os microfones aí, muito obrigado. Boa noite, turma. Boa noite, manda um beijo para pessoal. Tchau, Soninha. Tchau, Soninha, Edson, boa aula aí. Fica bem. Tchau, Gru, tchau, Miriam, tchau, Regina, tchau, Carlos. É domingo. Se Deus quiser, até domingo. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, Edson, boa aula de contrato. Estou esperando a dupla dinâmica aqui em Santos, hein? Assim que a gente comprar uma Duas rodas, hein? nós vamos cada um, tá? Sacanagem, tá? Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Com Deus. Tchau.